Motivo de muita alegria estar aqui hoje. Gostaria de agradecer o convite da pastora, porque realmente estou aqui com bastante temor e tremor. Mas estamos aqui para honrar o nome do Senhor, amém? Gostaria de te convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 16. Eu creio que você já ouviu essa palavra antes, mas eu creio que Deus tem um renovo para você nessa noite, amém? Enquanto você abre a palavra do Senhor, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, nos ensina a Te ouvir, Pai. Espírito Santo de Deus, hoje é um dia de renovo, Pai, que o Senhor preparou para a Tua igreja nessa noite. Pai, que a gente possa entender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aqui no capítulo 16 vai contar um pouco da trajetória de Sansão. Interessante que entre os capítulos 15 e 16 passaram cerca de 20 anos. Durante esse período, Sansão continuou sendo juiz de Israel, porém ele acabou se corrompendo, né? Deus tinha escrito uma trajetória linda e maravilhosa para Sansão. Porém, durante a caminhada dele, ele acabou se corrompendo. Eu vi um certo pregador contando a história que é como se Deus escrevesse um livro para cada pessoa. E conforme as suas decisões, você tem a opção de escolher viver a história que Deus escreveu para você, ou simplesmente escolher a história aleatória e segundo a tua vontade. Porém, Sansão foi consagrado desde o ventre. Porém, em Juízes 16, vemos o início da sua queda. Um homem que cresceu no lar de servos do Senhor, temente a Deus, porém a trajetória dele não foi uma das melhores. Através do envolvimento com a prostituta em Gaza e depois com Dalila, ele foi consagrado desde o ventre como nazireu, era um homem temente ao Senhor, porém acabou se corrompendo durante a trajetória. Sansão começou a brincar com aquilo que poderia destruir. Infelizmente, muitos começam a jornada com Deus bem, pregando, louvando ao Senhor, porém durante sua trajetória acaba desanimando, acaba muitas vezes por causa do mundo, uma festa, fala assim, não, vou na festa aqui, eu não vou me corromper porque eu sou cristão. Mas com o tempo vai perdendo a sensibilidade espiritual. Isso aconteceu na vida de Sansão. Sansão foi levantado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Ele era nazireu desde o ventre. É interessante no capítulo 13 de Juízes, o anjo apareceu para a mãe de Sansão, falando que ela ia ficar grávida, porque ela era estéril. E o anjo falou para ela consagrar que ela não podia tomar bebida fermentada e nem vinho. Então, desde a gestação de Sansão, ele já foi consagrado. A mãe dele já tinha que ser separada. Interessante que nos dias atuais descobrimos através da medicina se uma gestante consome álcool, aquele álcool existe metabólicos que atravessa a membrana placentária que atinge o bebê. Então, algo que Deus falou para aquele povo naquela geração, hoje a medicina descobriu. Então, Deus exigiu uma santidade da mãe, porque o que entrava na vida dela afetava diretamente o destino do filho. Então, a geração nossa depende da nossa atitude hoje. Através da consagração da mãe de Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus. Então, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, estamos dando uma direção para a nossa família. Então, a palavra de Deus nessa noite é posicionamento. Quando uma mãe, um pai se posiciona no seu lar, a geração é abençoada. Então, através da mãe e do pai de Sansão, teve uma mudança naquela geração. Tem coisas que você tolera na sua vida hoje que não mata você, mas barra o milagre e o chamado da geração que está
gerando. Então, através da sua vida, através da sua atitude sua, você está plantando na sua casa algo novo. Então, através da oração, sua família está sendo alcançada. Através do seu testemunho, vidas estão alcançadas. Então, Deus levantou a família de Sansão para falar para ele, falar para ele que a família é importante. Se você está aqui porque Deus já está pensando na sua família, você está aqui porque Deus tem algo novo para entregar na sua casa. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Você está aqui para levantar uma geração. E através da sua vida, Deus vai levantar a sua família da mesma forma que fez com a mãe de Sansão. A santidade, desde a raiz. Sansão não começou a ser nazireu quando cresceu. O voto dele começou dentro do ventre. Então, ele começou o voto não simplesmente quando ele nasceu. Nossa, ele nasceu, ele nazireu, não. Ele começou dentro da gestação. Então, isso é muito importante a gente entender. Quando a mulher está gerando um filho, a promessa já está sendo gerada, e por isso que é bom sempre estar orando para a nossa família. Não deixe de orar para a tua casa, porque muitas vezes, se você não levantar um altar para o Senhor, o inimigo vai levantar. E muitas famílias estão perdendo pessoas queridas porque não têm levantado um altar. E a família de Sansão levantou um altar de adoração ao Senhor. Quando uma família se levanta em adoração ao Senhor, uma geração se levanta. Então, através da família de Sansão, uma geração foi alcançada, Israel foi alcançado. O seu posicionamento hoje dentro da casa determina a força espiritual dos seus filhos amanhã. Então, através da nossa atitude hoje, vai marcar uma geração. Então, muitas pessoas estão desprezando a presença de Deus. E isso aconteceu com Sansão. Tudo que você despreza, você perde. Aconteceu com Davi. Davi, quando pecou e se arrependeu, a presença de Deus não saiu da vida dele. Quando um casal está caminhando e um despreza o outro, ele acaba se perdendo. E quando a gente tem a presença de Deus, a gente não dá valor na presença dele, a gente acaba perdendo. Sansão, como nazireu, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida alcoólica e não podia tocar em cadáveres. Devia viver uma vida separada. Então, através da vida de Sansão, Israel estava observando ele o tempo todo. Através das atitudes deles, Sansão se diz crente, mas olha o que ele está fazendo. Está se deitando com uma prostituta. Nossa, que exemplo. Então, Deus está o tempo todo nos observando. Então, através das nossas atitudes, vamos ganhar almas para o Senhor. O maior testemunho não é simplesmente o que estamos falando, mas é o nosso dia a dia. Então, não adianta ter dons espirituais, mas se a nossa conduta não engrandece o nome de Cristo, não adianta. Sansão tinha um talento, tinha um dom, porém aquele talento não estava sendo usado para glorificar o nome do Senhor. Ele estava simplesmente usando a força dele para fazer o que ele desejava. E a partir do momento que um cristão começa a se levantar para fazer as coisas do coração dele e não é a vontade do Senhor, ele acaba sendo derrotado. E Sansão deixou isso no coração dele. Sansão tinha força física extraordinária, mas grande fraqueza emocional e espiritual. Então, muitas pessoas têm uma boa dicção, prega super bem, o louvor é excelente, mas o coração está distante da presença do Senhor. Então, Sansão é aquele homem super forte, talentoso, mas o coração estava distante da presença do Senhor. E isso nada adianta. Talvez aquele povo de Israel olhava assim, nossa, como ele é forte. Nossa, eu quero ser como ele. Mas ele não estava dando exemplo. Quando um pai de família se posiciona dentro do seu lar, ele muda uma geração. Porém, Sansão escolheu viver os prazeres carnais. Todas as vezes que trocamos a presença de Deus por coisas pequenas, perdemos a presença. Sansão tinha tudo, veio de uma família maravilhosa,
Porém, o coração dele acabou enganando e ele começou a viver segundo os seus prazeres. Sansão tinha coragem, mas não tinha prudência. Ele foi a Gaza, cidade importante portuária, na capital da Filistéia. O juiz de Israel ficou fisgando pelos encantos de uma prostituta. Então não era para ele estar próximo dos filisteus naquele momento, porque era um povo pagão, eles consumiam bebida alcoólica e ele tinha que se afastar. Mas ele estava brincando com o pecado. Opa, eu posso ir lá, não vai dar nada, não vai acontecer nada. E quantas pessoas hoje estão brincando com o pecado? Ah, não, eu posso ficar ali com o pessoal, fala palavrão, mas não tem nada não, é meu colega. Até parece que eu vou dar as costas. E como que está o seu posicionamento diante de Deus? É melhor você ficar feliz com um colega de trabalho, ou você está cheio da presença de Deus? Sansão escolheu estar bem com uma mulher e longe dos princípios de Deus. E muitos estão trocando a presença de Deus por migalhas. Ele confiava na própria força e ignorava a lei divina. Então, todas as vezes que a gente confia na nossa própria força, a gente está dizendo no mundo espiritual, Deus, eu não preciso do Senhor, eu consigo fazer as coisas sozinho. E Deus tem nos ensinado nessa noite que a dependência vem dEle. Se a gente pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, Deus vai direcionar e mostrar o caminho. Sansão tinha tudo para dar certo, era de uma família maravilhosa, cresceu nos ensinamentos de Deus. Porém, a família não pode fazer as escolhas. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer elas. Porém, ele escolheu o caminho ruim. Muitas pessoas têm dons, talentos e forças, mas perdem tudo por não vigiar. Então, muitas pessoas estão tão empolgadas por estar servindo na igreja e esquecem da comunhão com Deus. O primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família, e devemos colocar Deus em primeiro lugar. Porém, Sansão vivia conforme os olhos carnais, os desejos carnais. E todas as vezes que a gente coloca o nosso desejo em cima da presença de Deus, isso se torna uma idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus se torna idolatria. Então, Sansão estava idolatrando os desejos carnais. No versículo 2 fala: disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele, a noite toda, à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, porque diziam: ao amanhecer, nós o mataremos. Então, eles cercaram Sansão de todas as formas. O inimigo vai tentar te cercar, mas quando um cristão se posiciona e está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, pode levantar o inferno, mas se ele tem Deus, ele é maioria. Então, meu irmão, não tenha medo das acusações, não tenha medo da tribulação, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Sansão tinha tudo, mas ele estava longe da presença do Senhor, não adianta nada. Não adianta nada você ter um bom emprego, não adianta você ter um bom casamento se você não tiver a presença de Deus. Sansão tinha tudo para dar certo, mas porém ele se afastou da presença do Senhor. No versículo 3 fala: Sansão, porém, ficou deitado só até o meio da noite. Então se levantou, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e o arrancou com a tranca e tudo. Pôs tudo nos seus ombros e o levou ao topo da colina que fica em frente a Hebrom. Então Deus deu uma escapatória para ele. Ele acordou no meio da noite e saiu, onde o cerco estava pronto. Então Deus dá uma estratégia para a gente sair de uma situação complicada. Mas a nossa dependência depende do Senhor. Mas Sansão estava muito preocupado, não. Ele estava querendo viver no perigo. Como se ele estivesse numa estrada, a velocidade é 80, ele estava 90. Sempre ele estava acima do limite. Interessante que Hebrom ficava aproximadamente 60 quilômetros de Gaza.
Então ele andou bastante naquele tempo. E uma subida íngreme de quase 1.000 metros. Olha o esforço que ele fez. Ele carregou toneladas de madeira e metal morro acima. Então o Sansão é realmente um super-herói. Era aquele homem realmente que tem uma força inacreditável nos dias atuais. Então as pessoas olhavam assim com ele, nossa, realmente Sansão é diferente. No entanto, sua força física extraordinária mascarava uma extrema fraqueza espiritual. Então ele era super forte, mas com o coração distante da presença do Senhor. Se ele juntasse o talento, o dom que Deus tinha dado nas mãos dele, com a presença de Deus sobre a vida dele, ninguém podia parar Sansão. E quando estamos cheios da presença de Deus, o mundo não pode parar. Pode vir o sofrimento, pode vir a tentação, mas você continua firme e inabalável, porque a presença do Senhor está sobre a sua vida. E Sansão era essa pessoa que não tinha freio. No versículo 5 fala, os governadores dos filisteus foram dizer a ela, no caso da Dalila, convençam e vejam em que consiste o segredo da grande força que ele tem. Com que poderemos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Então, naquele tempo, era muito dinheiro. Então, eram 5 governadores, cada um ia dar 1.100 ciclos, totalizando 5.500. E esta era uma quantia astronômica para a época, equivalente a uma fortuna multibilionária em poder de compra atual. Então, Dalila não amava Sansão, era um amor de interesse. E todas as vezes que um servo de Deus se relaciona com uma pessoa que não vem do projeto do Senhor, aquela geração é destruída. Então é muito importante escolher a pessoa certa com quem vamos se relacionar. Então Sansão teve a oportunidade de escolher milhares de mulheres ali dentro de Israel. Porém, ele escolheu uma mulher que não amava ele. Dalila agiu por uma ganância financeira. Então ela estava querendo simplesmente o dinheiro. Ela não amava Sansão. Então era um jogo de interesse. No versículo 6 fala, disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? Então, o inimigo toda hora quer ali, uma tentação nova, algo novo para te tirar da presença do Senhor. No versículo 7 fala, Sansão respondeu-lhe, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila amarrou com elas. Então, Dalila faz um pedido direto à Sansão, declarando que peça em que consiste a tua grande força. Ele já tinha quebrado vários votos do Senhor, e esse seria o último, contando o voto de Nazireu. Nazireno permanece nesse campo minado, era brincar com a própria morte. Então, ele estava no campo minado, mas ele estava flertando com o pecado. Muitas pessoas estão na zona de perigo, mas não se posicionam. E Sansão está daquela forma, vai dar nada não, eu sou forte, ninguém vai conseguir me pegar, porque ele já tinha quebrado outros princípios. E com o tempo ele foi perdendo a sensibilidade espiritual. No começo, quando a pessoa peca, ela fica assim, nossa Senhor, eu estou me sentindo mal, porque o Espírito Santo de Deus incomoda ela. Mas com o tempo ela vai perdendo a sensibilidade espiritual, aquilo não atinge mais. Isso aconteceu com Sansão, ele estava brincando com o pecado. Ele contava o segredo dele, na verdade é mentira, ele pensava, nossa, não vai acontecer nada, eu continuo aqui contando para ela, enganando.
era um jogo de interesse. Dalila estava atrás do dinheiro e do poder, porque se ela entregasse Sansão aos filisteus, ela iria ficar uma pessoa famosa, todo mundo iria reconhecer ela, porém, ela não amava Sansão, era um jogo de interesse. E Sansão estava ali simplesmente por causa do interesse sexual, porque na verdade ele não amava ela. Então é muito importante, quando a gente se posicionar na casa do Senhor, a gente escolher as pessoas que devemos andar. Porque muitas pessoas começaram a caminhada boa, bonita, cheia da presença de Deus, mas com o passar do tempo se afastaram da casa do Senhor. Então Deus tem nos chamado nessa noite, a noite de posicionamento. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas Deus tem nos chamado para a gente viver algo novo. Sansão teve a oportunidade de arrependimento naquele momento. A partir do momento que ele está fora da casa do Senhor, era o momento de arrependimento dele. Era o momento dele falar, não, Senhor, me perdoa, porque eu estou fora da tua casa. Eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Mas nenhum momento aqui, nesse versículo, Sansão se arrependeu. Ele estava flertando com o pecado. E quantas pessoas estão saindo da presença de Deus para comer migalhas? Meu irmão, não vale a pena. Não vale a pena perder a presença do Senhor. A coisa mais importante que temos é a presença de Deus. Muitos estão perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Não conseguem orar. Não conseguem mais ler a palavra do Senhor. Isso é uma cilada de Satanás. Quando o cristão para de orar, ele se torna um alvo fácil. É como se ele fosse atacado e não tivesse ninguém para proteger ele. Mas quando você começa a orar, se levantar, um exército do Senhor se levanta a seu favor. A partir do momento que você se posiciona, tem anjos guerreando a seu favor. Tem anjos visitando a tua casa. Quantos livramentos Deus já te deu? Acabamos de ouvir o testemunho da irmã. Quantas coisas Deus já fez na vida dela? E quantas Deus já fez na sua vida? E você já parou para agradecer o Senhor? Porque muitas pessoas estão se esfriando na casa do Senhor. Por quê? Porque perderam a sensibilidade. Como que se perde a sensibilidade, Éfeso? A partir do momento que você não dá prioridade ao Senhor. Quando Deus vira segundo plano na sua vida, Ele não é mais prioridade. Então você deixa o inimigo adentrar através das brechas espirituais. O inimigo é um ser legalista. Ele só age através da legalidade. A partir do momento que você se posiciona como servo de Deus, ele não pode entrar na tua casa. Muitos estão perguntando, Senhor, por que está acontecendo isso na minha casa? Senhor, eu não tenho te servindo? Mas será que você está se servindo ao Senhor de fato? Ou você está simplesmente vindo para a casa do Senhor? Servir ao Senhor é 24 horas, meu irmão. É igual um policial que está no dia de folga. Acontece um crime, ele vai falar, nossa, eu não vou agir, estou de folga. E você, como servo de Deus, você tem se posicionado? Ou simplesmente falar, não, opa, não estou na igreja. Então Deus tem nos chamado, através da história de Sansão, um posicionamento. Versículo 10. Dalila disse a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conta, por favor, como você pode ser amarrado. Então o diabo está querendo o tempo todo nos amarrar, para você não prosseguir. Ele vem com mentiras pequenas até você acreditar. O inimigo muitas vezes vai falar em primeira pessoa para você pensar que não é você. Muitas vezes ele vai falar, eu não posso, eu não consigo. E você, com o tempo, você pensa, nossa, realmente eu não consigo, eu não posso. Mas meu irmão, se posiciona, porque Deus tem algo novo para te entregar hoje. Deus te trouxe aqui hoje para te renovar as tuas forças. Porque o ataque que sofremos na mente não é maior que a presença do Senhor. Porque o inimigo se levantou, mas ele já é um derrotado. Mas quando um cristão se levanta em oração, em posicionamento, o Satanás não tem mais poder. Ele pode até nos tentar, mas ele não vai conseguir, porque estamos cheios da presença do Senhor. Se Sansão estivesse cheio da presença de Deus, transbordando, através da primeira tentação ele tinha fugido. Mas ao contrário, através da tentação ele fala, opa, eu consigo mais um pouco. Eu consigo me conter mais um pouco.
E quantas pessoas estão se contendo do pecado, falando que eu consigo mais um pouco, até o momento que a presença de Deus não está mais com eles e não adianta mais. Deus está dando a oportunidade de muitos que estão afastados da casa do Senhor se aproximar. Eu não sei como que está a sua vida hoje, que cada um se examine a si mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus está falando hoje que quer uma noite de posicionamento. É necessário que uma nação se posicione para ver a glória de Deus. Não existe avivamento, meu irmão, sem o Espírito Santo. Muitas pessoas querem ver milagre, cura, mas se não se posicionam, porque o maior milagre de todos é a nossa salvação. Muitos receberam vários milagres, mas estão distantes da casa do Senhor, nada adiantou. Muitos começaram a caminhada tão bonita e linda, mas estão distantes da casa do Senhor. Sansão começou uma jornada maravilhosa, num lar maravilhoso, num lar temente ao Senhor, mas deixou os desejos carnais dominar. A partir do momento que um cristão não tem posicionamento, não tem uma visão do Espírito Santo de Deus, ele é derrotado. A cobiça entra no coração a partir do momento que ele não olha para Cristo. E Sansão foi aquela pessoa que deixou que o coração dele fosse maior que a presença de Deus. A partir do momento que o nosso coração e as nossas vontades são maiores que a presença de Deus, perdemos a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 13. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Novamente o inimigo querendo saber como vai amarrar. Ele quer te paralisar para você parar de andar. Porque quando você está amarrado, você perde a visão. E ele o tempo todo está querendo te amarrar. E ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com os fios em um tear e prendê-las com uma lançadeira, ficará tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com o fio do tear e as prendeu com as lançadeiras. Novamente, ela chamou Sansão: os filisteus vêm sobre você. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então, o pecado cada vez está chegando mais próximo. Aqui ele já estava tocando no cabelo. Ele não revelou o segredo em si, mas ele já está tocando no cabelo. Ele já está falando algo precioso. E o inimigo é assim. Primeiro ele vai querer te paralisar. Primeiro ele vai querer te amarrar para você simplesmente ficar prostrado. E muitas pessoas não estão conseguindo se levantar no mundo espiritual porque estão amarrados. Mas Deus te trouxe aqui para lançar fora todo o laço do inimigo. Porque Sansão estava sem visão, mas Deus está trazendo a visão sobre a tua vida. Quando temos a visão do Espírito Santo de Deus, a gente consegue ver a eternidade. Sansão estava só preocupado com a visão terrena. E todas as vezes que a gente olha só para a terra, a gente se frustra. Tu já parou para pensar que algo que você quis muito conquistar, quando você chegou àquela hora, você conquistou, nossa, não foi nada aquilo que eu pensei. Por quê? Você colocou seu desejo em coisas carnais. Mas quando você pensa em coisas espirituais, sabe aquele momento que você está adorando na presença de Deus e você não quer sair? Você está experimentando um pedacinho do céu. Então, quando um cristão se posiciona em adoração e busca intensa ao Senhor, ele está experimentando um pouco do céu e ele não liga para as coisas terrenas, ele olha para a eternidade. E Sansão só estava preocupado com a luxúria e o que o coração dele poderia alcançar. E todas as vezes que um cristão coloca Deus em primeiro lugar, ele alcança as coisas espirituais. E muitas coisas que não alcançamos hoje é porque deixamos de enxergar para Cristo. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua ótica. Porque quando um cristão tem uma visão espiritual do Espírito Santo de Deus, uma nação é mudada, uma geração. Deus te trouxe aqui para colocar uma ótica nova sobre a sua vida.
Porque, meu irmão, quando o cristão tem a ótica do céu, ninguém pode parar ele. Porque muitas pessoas podem se levantar no mundo espiritual para te paralisar. Mas a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, ninguém te para. Aquelas pessoas que te criticam, você não dá mais ouvido, porque aquilo não faz parte de ti. Porque você sabe que o maior que está em você, e aquilo não se torna tão pequeno. Então Deus está ensinando para você que hoje que é necessário se entregar totalmente ao Senhor. Então Deus estava trabalhando na vida de Sansão. Eu creio que foi um processo na vida dele. Muitas pessoas são necessárias para passar no deserto para ver a glória do Senhor. Mas o deserto é um momento passageiro, não é a eternidade. É o momento de lapidar, é o momento de você ter comunhão com Deus também no deserto, é o momento de você ver os milagres do Senhor, mas é o momento de você alcançar a terra prometida também. E muitas pessoas estão paradas no deserto e não estão prosseguindo, estão dando volta. E isso que o inimigo quer te cegar, quer te amarrar. Mas a partir do momento que você fala assim, Senhor, nada vai me parar, nada vai me parar, e o Senhor Jesus Cristo vai te ajudar, porque o mais importante é a presença do Senhor, amém? Versículo 15, então ela disse, como você pode dizer que me amas, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba, e não me contou o segredo da sua grande força. Então o inimigo vai querer te paralisar de todas as formas. Ele quer primeiro tirar a intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é a coisa mais importante. Se você perder a intimidade com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você é um alvo fácil. E ele vai tentar o tempo todo ele te paralisar. E a Dalila estava todos os dias ali, fala o teu segredo, conta o segredo. E ela não se cansava, e o inimigo nunca vai cansar. Mas a partir do momento que você fugir da tentação e colocar Deus em primeiro lugar, sua vida vai mudar. O inimigo vai continuar, mas ele já é um derrotado. Isso não vai te paralisar mais. Eu não sei qual área da sua vida você não está conseguindo enxergar os frutos. Mas, meu irmão, continua firme. Porque quando você se posiciona na casa do Senhor, Deus já está olhando para a tua geração, para a tua casa. Existem milagres que você vai alcançar aqui, mas existem milagres que vai alcançar uma geração através da sua vida, através da sua família, porque Deus te trouxe aqui, meu irmão, para trazer uma palavra de renovo para a sua vida, porque enquanto existe vida, existe esperança. E quando você tiver um ar para respirar, meu irmão, Deus está dizendo para você, eu não desisti de você. Quando você respira, Deus está falando para você, eu te amo, filho. Você é amado, você é querido. E muitas pessoas estão deixando o medo adentrar. E muitas vezes, quando o medo adentra, você paralisa. Você pode, igual como Pedro, estava andando sobre as águas, mas a partir do momento que ele teve medo, ele afundou. E é isso que o inimigo quer fazer na nossa vida, nos paralisar, para você se tornar uma pessoa inútil. Mas quando você tem a presença de Deus, nada vai te paralisar. Você vai andar sobre as águas, você vai ver tua família alcançada, você vai ver teu lar alcançado, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Deus te chama hoje porque Ele tem grandes coisas para entregar na sua vida. Você não está aqui por acaso, você não está nesse culto por acaso, meu irmão, porque Deus tem um milagre para te entregar hoje. Um milagre que vai alcançar a tua geração. E essa marca é a marca da promessa do Senhor que te acompanha todos os dias. E no versículo 16 fala, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto dele ficar extremamente o quê? Abatido. O inimigo nunca vai se cansar. Ele vai estar ali, aos poucos. Muitas vezes o ataque que você sofre é no pensamento. E muitas vezes você está tão angustiado, falando, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo, porque essa semana está tão pesado. Porque você deixou esses pensamentos adentrar no teu coração e quando você foi ver, é como se você estivesse levantando uma tonelada nas suas costas. Você está levantando uma carga espiritual que não é sua, porque você tem deixado esses pensamentos que não provêm do Senhor na sua mente.
Mas o momento que você começa a meditar na Escritura, vem o renovo da palavra. Deus está arrancando aquele peso. Deus está tirando aquele peso que você está carregando, aquela mochila pesada. Tirando aquele fardo, porque a palavra renova. A palavra de Deus é vida. É mais penetrante com a espada de 2 gumes, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito. Então, quando você está meditando na palavra, aquela palavra está entrando na tua alma, está cortando o teu espírito, e você está indo para as regiões celestiais. Porque sua casa não é aqui, meu irmão. A nossa moradia é com o Senhor. Mas quando você está lendo a palavra do Senhor e meditando nas Escrituras, você está falando para a geração que Deus ainda existe e faz milagre. Deus faz milagre na tua casa, amém? Amém. Versículo 17. Calma aí, saiu aqui, mas vai voltar. Deus é tremendo, Deus vai fazer, já está fazendo grandes coisas na sua casa, amém? Por isso ele lhe contou o segredo. Ele contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu, consagrado desde o ventre. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Uma trajetória maravilhosa na presença do Senhor Sansão teve. E todo dia o inimigo ali jogava uma coisa nova para ele cair. E nesse momento ele já estava cansado daquilo. Porque, irmão, a gente cansa quando a gente está guerreando só. Ele estava numa guerra sozinho porque ele te esqueceu da presença do Senhor. E quando esquecemos da presença de Deus, a gente leva um fardo. Nossa, Senhor, está tão pesado. Deus, eu não estou aguentando porque esse fardo não é seu, é dele, é de Deus. E quando Deus está conosco, meu irmão, a vitória é certa. Você já viu Deus perder alguma guerra? Deus nunca perdeu. Mas Sansão deixou os encantos de uma mulher. Ele permitiu ser tentado. Porque existe a opção de... Ele tem a opção de correr do pecado. Ele tinha opção. Mas ele preferiu ficar brincando com o pecado. Até o momento que ele revelou o segredo. No versículo 18 fala: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais dessa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim começou a subjugá-lo, e sua força deixou. Um homem que começou uma caminhada maravilhosa da presença do Senhor. E a palavra fala que a força ele perdeu. E quando perdemos a força de prosseguir, não existe mais esperança. Mas quando um servo de Deus se levanta e se posiciona, através da presença de Deus, Deus nos levanta. Aonde você não tem mais força, o Espírito Santo de Deus fala assim: filho, venha, que eu coloco a força sobre sua vida. Até então Sansão estava pensando que o dom vinha simplesmente da força dele, e o talento dele era muito bom e nada ia acontecer. Talvez o texto não fala isso. Mas quantos estão brincando com a presença de Deus? Ah, não, Senhor, aqui está tão bom. Muitas vezes a gente estamos errando em coisas pequenas. Será que o que estamos enxergando está engrandecendo o Senhor? Talvez um filme que você está assistindo e aquilo está entristecendo a presença do Senhor. Talvez uma música que você está escutando. Então Deus tem nos chamado realmente para a separação. Sansão era nazireu, era separado ao Senhor. Então Deus te chamou para viver algo novo. Então ela chamou Sansão e os filisteus: vem sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor tinha deixado. A coisa mais triste de todas é perder a presença do Senhor.
Sansão estava numa situação de confronto a vida toda. Sempre ele lutava, ele ganhava. E nesse momento ele tenta se levantar, mas não tinha mais força sobre a vida dele. Por quê? A presença de Deus não estava mais com ele. A coisa mais importante, meu irmão, que temos é a presença do Senhor. Se perdemos a presença de Deus, nada adianta. Do que adianta conquistar carros? O que adianta conquistar um emprego bom se não tiver a presença de Deus? Eu lembro uma moça contando um testemunho que ela veio de uma família nobre e ela tinha feito tudo o que ela queria. Viajou vários países, fez a melhor faculdade e um dia ela estava no quarto e tentou o suicídio porque ela pensou que não tinha mais jeito na vida dela porque ela estava tão vazia, porque o Espírito Santo de Deus não estava sobre ela não estava com a presença de Deus. Mas no momento que ela foi para a casa do Senhor e se converteu, ela falou: nunca mais eu quis tirar minha vida, porque o Espírito Santo de Deus que dá vida. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, a gente quer alcançar outras vidas. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não consegue ficar parada. Ela está sempre se movimentando. Temos o exemplo que a pastora Hilda, ela está sempre se movimentando, porque a presença de Deus não deixa a gente ficar parado. Porque quem tem a presença de Deus tem que ganhar almas para o Senhor, porque ela entende que a vida dela é na eternidade. Então Sansão perdeu o que ele tinha mais de precioso, que era a presença do Senhor. Versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram a Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então aquele homem que era servo do Senhor, um homem que ganhou várias batalhas, se encontra em chacota, onde as pessoas ficavam rindo da cara dele. Opa, esse aí é o juiz de Israel? Traz ele aqui para nos divertir. Arrancaram os olhos dele, porque sem os olhos ele não tinha direção. Mas antes dele perder os olhos físicos, ele perdeu o espiritual. A partir do momento que ele não estava mais buscando a face de Deus, ele perdeu a visão espiritual. Todas as vezes que deixamos de buscar a face do Senhor, perdemos a nossa visão espiritual. Então, meu irmão, não sei como está a sua vida, mas se por algum motivo você se afastou da casa do Senhor, esse é o momento certo. Não faça como Sansão, que deixou que o pecado adentrasse aos poucos. Mas Deus quer que a gente tome uma atitude agora, porque o inimigo sempre vai tentar ali todos os dias. Mas a única forma da gente escapar é através da presença do Senhor. No versículo 22, contudo, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então, quando o cabelo de Sansão está crescendo de novo, é como se Deus estivesse falando para ele: eu não desisti de você, ainda eu tenho uma esperança. Então, Deus te trouxe aqui para dizer que ainda há uma esperança sobre a sua vida. Ainda há uma esperança para a tua família. Porque Deus não desistiu de você. Talvez os filisteus não fizeram nada para ele quando o cabelo estava crescendo, porque eles olharam assim: não adianta nada o cabelo crescer, porque a força dele não está no cabelo, não está no voto. Mas quando o cabelo dele está crescendo, é Deus mostrando para ele que ainda existe uma esperança. Existe uma esperança para aqueles parentes que estão distantes da casa do Senhor. Porque Deus não desistiu da família. E através da sua vida, Deus vai alcançar uma geração. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé neste momento. Eu creio que hoje é um dia de avivamento e um dia de posição. É um dia que Deus te chamou para alcançar a sua família. Eu creio que grandes coisas Deus já está fazendo no seu lar. Queria chamar a equipe de louvor neste momento. Eu queria que você clamasse o Senhor de todo o coração, porque Deus tem algo para te entregar nessa noite. Deus te trouxe aqui para trazer algo novo, o renovo, a esperança. Comece a clamar para a tua casa, meu irmão.
Hoje é um dia profético, um dia que Deus te levantou como um altar, para levantar para a tua casa, para dizer que Deus ainda faz milagre. Deus não desistiu da sua casa, Deus não desistiu da sua família. O Espírito de Deus está sobre sua vida, porque você tem algo importante que é a presença de Deus. Comece a clamar: Senhor Deus, Pai, visita cada pessoa que está aqui presente na tua casa. Espírito Santo de Deus, Pai, não queremos perder a tua presença como Sansão perdeu. Espírito Santo de Deus, não queremos perder a direção como Sansão perdeu. Pai, mas queremos seguir, Pai, a tua vontade. Rabaxere, canta, rabaxei. Espírito Santo de Deus, renova a tua casa, Senhor. Senhor Deus, visita a nossa família, Senhor. Senhor Deus, coloca a ótica nova sobre a nossa casa. Senhor, não deixa a gente desistir da nossa família. Espírito Santo de Deus, renova nossas forças nessa noite. Pai, o Senhor nos trouxe nessa noite para dizer algo novo, que o Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu da igreja. Rabaxere, canta, rabaxei. Quando o cabelo de Sansão estava crescendo, o Senhor está dizendo para a nossa igreja que o Senhor não desistiu da nossa vida. Rabaraxei, canta, rabaxei. Comece a clamar pela tua casa. Comece a clamar para aquelas pessoas que estão distantes. Não desiste da tua família. Rabaxere, canta, rabaxei. Rabaxere, canta, rabaxei. Decanta, rabaçaire, canta, vai visitando, Senhor. Vai quebrando o gigante. Vai tirando os pesos espiritual. Se você quer receber a oração, vem aqui na frente. Se algum motivo você fez te paralisar, vem aqui na frente. Porque o Espírito Santo de Deus trouxe aqui para te renovar. Xarabalabaçore, canta, rabaxere, cantarai. Hoje é um dia de renovo. É um renovo espiritual. Xarabalaba, canta, rabaxei. Rabaxei, canta, rabaçore, canta, rabaxei. Rabaxore, canta, rabaçore. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Cante, igreja. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. Eu creio que hoje é um dia de renovo. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco nessa noite que é um momento de comunhão. No versículo 28, então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me força mais uma vez para que me vingues dos filisteus, por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre os quais firmava, e apoiando-o no templo, e disse que eu morro com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e todo o povo que ali estava. Deus ainda tem uma promessa para te entregar hoje. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é fiel. Embora você tenha desistido muitas vezes de clamar, Ele não desistiu de você. Ele te ama, você é filha amada, você é filho querido. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele é Deus e Ele te ama. Ele é fiel para fazer muito mais que você sonhou. O Espírito Santo de Deus te renova nessa noite. O Espírito Santo de Deus é seu melhor amigo. Não perca a presença do Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.